Fala galera, bom dia, bom dia. Esse é o nosso papo de fé e vida e hoje sextou. Sextou aqui no papo de fé e vida e eu quero compartilhar com você uma palavra que poderia ser falada lá no começo da semana, mas eu deixei para hoje porque, embora seja o final da semana, domingo nós não temos papo de fé e vida, mas você vai começar a próxima semana. Primeiro dia da semana é domingo e eu já quero que você comece ruminando essa palavra. Para quem não sabe o que é ruminar, é aquela atividade que a vaca faz depois que ela come o capim. Ela come o capim, depois ela regurgita e vai ruminar, vai quebrar todas as propriedades do capim para poder, de fato, ela digerir e ali os nutrientes serem espalhados pelo seu corpo. Explicação à parte. Voltemos ao Evangelho, né? Então, eu quero compartilhar com você o que está lá em Mateus capítulo 13, quando Jesus está na praia. Jesus gostava muito de praia, era show. Quando Jesus estava lá na praia e ele começou a falar às pessoas que estavam seguindo, inclusive os seus discípulos que ele havia chamado. Alguns deles eram pescadores e Jesus estava ensinando ali na praia, usando os barcos como palanque, como palco para a sua fala, para a sua pregação, né? E aí, a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 13, que Jesus começa a falar sobre um semeador que saiu a semear e encontra vários tipos de terras. Terra com rochas, terra onde os pássaros vinham e tiravam a semente, e a terra boa. E aí lá na continuação do capítulo, lá pelo versículo 15, 16, Jesus vai explicar o significado da parábola. Vai dizer que o coração do homem é a terra e as circunstâncias em que essa semente era plantada em cada coração. Existiam corações que estavam endurecidos, existiam corações que estavam prontos para receber a palavra, mas a sedução do mundo, as distrações do mundo eram maiores e eles não conseguiam permanecer firmes. E tem aqueles que recebiam a palavra, entendiam e frutificavam. Então, ele faz uma comparação de que aqueles que recebiam a palavra e frutificavam eram aqueles que tinham o coração como a terra fértil, propício a receber a semente. E ali a semente era plantada e era frutificada a 30, a 100 por 1. E ali Deus ordenava a sua bênção. Glória a Deus. Pronto, Mateus 13 fala sobre isso. Mas sabe o que chamou a minha atenção? E é isso que eu quero compartilhar com você. No meio entre o ensino de Jesus em parábolas e a explicação que ele dá aos seus discípulos, tem um questionamento aqui de um dos discípulos, onde ele diz assim, verso 10: E acercando-se dele os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? Esse discípulo ele foi bem perspicaz. Ele olhou assim como uma águia. Disse assim: por que o Senhor sempre ensina por parábolas? E Jesus deixou aqui um dito que chamou a minha atenção enquanto eu lia isso hoje. Disse assim, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Eita! Aí você escuta uma afirmação dessa de Jesus e você diz assim: que afirmação perversa, que afirmação injusta será? Porque ele está dizendo assim, ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Do que Jesus está falando? Se você ler Mateus 25, a outra ocasião em que Jesus fala isso, ele está falando dos talentos. Um senhor saiu e deu 1 talento a um, deu 2 talentos a outro e 5 a outros. E quem recebeu 5 multiplicou para 10, quem recebeu 2 multiplicou para 5, e quem recebeu um só escondeu. E ele disse assim, nessa ocasião de Mateus 25, o servo vem e diz assim, eu sei que tu colhe onde tu não planta. Presta atenção, eu sei onde tu colhe e onde tu não planta.
e tu retira onde tu não cegaste. Sabendo disso, tive medo. E aí fui e escondi. Eu imagino Jesus olhando para esse cidadão e dizendo assim: você, além de mal na sua interpretação, você é burro na sua lógica. Isso é pesado, né? Você é mal na sua interpretação, você é perverso. E você é burro na sua lógica. Porque se você pensa de mim que eu colho onde não plantei e que eu faço produzir da onde eu não coloquei nada, você está me chamando de perverso. E você está sendo perverso na sua interpretação. Mas você está sendo burro na lógica. Porque se eu tiro da onde eu não botei, se isso fosse uma verdade, eu colocando, aí é que eu ia querer receber mesmo. Tá entendendo? Tá entendendo aqui o cerne da questão? Se Deus coloca onde não tira, onde não colocou, se Ele colocou, aí é que Ele vai querer receber. Então a gente não pode ser mal na interpretação, perverso, nem burro na lógica. Aí você está pensando assim: tá, Rafael, é o papo de fé e vida ou tu veio aqui para me esculhambar? Não, presta atenção, calma. Eu vim aqui para dizer para você o seguinte: que seja o talento ou seja uma semente, o que Deus está falando, o que Jesus está falando, é de vida. Porque o talento tinha um valor naquela época como tem um valor hoje. Se for aqui monetarizado, né? Se a gente fizer aqui uma troca monetária, tem um valor, e um valor alto, como tinha naquela época. Assim como a semente para o semeador também tem um valor muito precioso, porque de cada semente pode sair uma floresta. De cada semente você não tem como saber quantos frutos vão sair dela e quantas novas sementes. Então aquilo que você não planta, você não pode colher. E aí eu estou falando isso porque Jesus diz assim, ó: ao que tem se lhe dará. Ao que tem o quê? Ao que tem vida, ao que tem força de vontade, ao que tem ânimo, ao que tem pujança, ao que tem paixão, aquele que se coloca numa posição, aquele que se coloca numa posição de força, de garra, de ânimo. Nós não estamos falando aqui de competitividade, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas é uma questão de paixão pela vida. Porque Deus colocou em cada um de nós uma identidade e um propósito. Deus colocou em cada um de nós uma perspectiva de vida. Deus colocou em cada um de nós um sentimento, uma paixão. Só que às vezes as circunstâncias vêm, como Jesus falou, que muitas pessoas foram distraídas pelas circunstâncias e a semente não gerou fruto. E o que Jesus estava dizendo era o seguinte: ainda tem vida aí. Quem tem vida e abraça a vida e corre para a vida e ama a vida e vai viver e vai batalhar, esse ao que tem se lhe dará. Mas ao que não tem, aquele que se deixou levar, que se deixou abater, que se deixou morrer, que vive reclamando, que vive falando, que não abraça a oportunidade, que fica só encontrando circunstância para se inferiorizar, esse, até o que pensa que tem, ele será tirado. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aliás, eu vou perguntar: você é um crente raiz? Ou você é um crente sem raiz? O pessoal chama de Nutella, né? Você é um cristão raiz? Aquele que, tendo recebido vida, vai para a vida e luta e batalha, e mesmo com as circunstâncias, mesmo com as dificuldades, você continua vivo? Ou você já entregou os pontos? Ou você já se entregou? Quando eu falo isso, eu não estou falando de alguém que consegue trocar de carro,
que conseguem o melhor emprego, que consegue terminar a faculdade e já vai fazer outro. Não estou falando nada disso. Aliás, isso aí pode ser as distrações que Jesus fala. Muitos buscando a sua própria vida, cuidando da própria vida, a semente veio, mas não encontrou morada. Estou falando disso não. De quem trocou de carro, de quem mudou de casa, de quem conseguiu o melhor emprego. Não. Não. Eu estou falando de quem apanhou, de quem sofreu, mas mesmo assim não perdeu a fé, ficou firme, ficou olhando para a circunstância e disse assim, eu estou firme em Cristo Jesus, é Ele que me fortalece, posso todas as coisas nele que me fortalece. Eu sofri, eu apanhei, eu comi o pão que Jesus permitiu que eu comesse, mas eu estou aqui. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É dessa pessoa que eu estou falando. É dessa pessoa que Jesus está dizendo assim, que ao que tem se lhe dará, porque esse frutificou. Frutificou em quê? Nos bens dessa terra? Não. Frutificou na vida. Prosperou. Prosperar não é isso aqui não. Prosperar é ser um dia melhor que o outro. É se tornar melhor a cada dia e olhar para a pessoa de ontem e dizer assim, hoje eu estou melhor que ontem. Então esse nosso papo de fé e vida é para dizer a você o seguinte: dia após dia, prospere, melhore, dia após dia, olhe para o Rafael anterior, olhe para o fulano anterior e diga assim, é um dia de cada vez, de fé em fé, de glória em glória, de poder em poder, de virtude em virtude, e vai caminhando, até o dia da redenção. Seja firme, fique firme. Deus está com você, você não está só. Esse é o nosso papo de fé e vida. Aí você diz assim, isso é papo de coach. Não, isso é papo de fé e vida. É para gerar fé no seu coração e vida dentro de você, para você entender que se você não tiver ambição, e ambição é diferente de ganância, viu? Ganância é quem tenta fazer tudo passando por cima dos outros para se beneficiar. Ambição é alguém que quer crescer, alguém que quer prosperar, alguém que quer mudar a condição da vida, mas para ser melhor a cada dia. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer que nós sejamos, essas pessoas que vão ajudar outros, que vão fazer outros crescer, que vão fazer outros prosperar, que vão fazer os outros terem fé, que vão fazer os outros terem paixão pela vida. E aí, a vida que nós temos em Cristo, ela vai transbordando para a vida que os outros precisam testemunhar a nosso respeito. E eu quero desafiar você a deixar Jesus tomar conta da sua vida, a permitir que Deus entre na sua vida como uma fonte, jorrando rios de água viva dentro de você. E essa semente que está sendo plantada hoje frutifique a 100, a 50, a 1000, a 1.000.000. Seja um filhão. Sabe como é um filhão? Um filho de Deus que recebe 1.000.000 de bênçãos, porque a vida de Deus está dentro de você. E hoje é o dia de transformar essa condição e ver Deus transbordando para a vida dos outros. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique este final de semana ruminando essa palavra, porque ao que tem se lhe dará, mas ao que não tem, ao que perdeu o gosto, o sabor, o sal da vida, ao que perdeu, até o que pensa que tem lhe será tirado. Vai para a vida, ama a Deus, ama aos seus irmãos, serve de todo o coração, porque o que nós estamos falando aqui não é sobre like, não é sobre seguidor, não é sobre inscrito, não é sobre nada. É sobre Deus gerando fé e transformando vidas.
Deus abençoe você. Até a próxima.